Bem-vindos ao debate. Bom, se você pegar 100 sementes perfeitas de milho e jogar na terra hoje, a matemática implacável da agricultura moderna já aceita que 25 delas estão, condenadas à morte antes mesmo do motor do trator ligar. Aham, é uma estatística brutal logo de cara, né? Exatamente. E hoje nós vamos mergulhar bem fundo na ciência da mecanização agrícola. Nós vamos usar como base o trabalho, um material acadêmico muito brilhante do professor Dr. Léo Adriano Chig, lá da Universidade de Cuiabá, a Unic Beira Rio. Um material riquíssimo, por sinal. Sim, riquíssimo. Nós vamos dissecar as máquinas de plantio, a importância geral de uma calibração rigorosa e os cálculos detalhados que, veja bem, sustentam toda a produção global de alimentos hoje. É, porque essa estatística brutal que você mencionou, ela é a realidade nua e crua do campo, sabe? A tensão central dessa literatura técnica nos joga para uma bifurcação fundamental. Quer dizer, como a gente enxerga o sucesso de uma safra. Perfeito! A grande questão de hoje é exatamente essa. A eficiência do plantio é, na sua essência, uma conquista da precisão matemática e do cálculo de calibração. Ou ela é primariamente ditada e até limitada pelas realidades mecânicas violentas da máquina e pelo caos do campo. E eu já adianto que a matemática não doma a natureza, tá? Eu vou argumentar aqui que esses modelos matemáticos, por mais elegantes que sejam numa planilha de computador, eles são constantemente subvertidos e atropelados pelas limitações físicas das máquinas e pelas contingências incontroláveis do solo. Bom, e eu vou defender o oposto, claro. Eu acredito, e a literatura apoia isso, que o rigor matemático e a calibração teórica detalhada são o escudo definitivo. Eles são os fatores supremos que garantem a eficiência e a mitigação de perdas no plantio. Ah, o escudo definitivo? Gosto da analogia, mas vamos ver se ela sobrevive ao campo. Vai sobreviver. Mas, para começarmos com a precisão técnica que o Dr. Léo Adriano Chig exige, a gente precisa estabelecer a taxonomia. O jargão popular chama tudo de plantadeira, né? Sim, o pessoal generaliza tudo. Exato. Mas a engenharia faz distinções bem drásticas baseadas no material vegetal. Nós temos as semeadoras, que são o nosso foco hoje, projetadas exclusivamente para sementes botânicas verdadeiras, tipo soja, milho, trigo. Aham. Depois, nós temos as plantadoras, que lidam com órgãos vegetativos como toletes de cana ou batata. E, por fim, as transplantadoras, para mudas já formadas. E o meu ponto é, a semeadora moderna atinge o seu potencial máximo através de um sequenciamento lógico que beira a perfeição, sabe? A matemática do Dr. Chig não é só um guia, é uma barreira contra o desperdício. É uma distinção vital, concordo. Acomodar um pedaço irregular de cana é um caos físico bem diferente de uma semente de soja. Mas classificar a matemática da semeadora como uma barreira impenetrável, olha, isso ignora um detalhe bem incômodo. A própria máquina é o primeiro inimigo da semente. Como assim o primeiro inimigo? A máquina foi feita para alocar a semente. Feita para alocar, mas com uma força bruta terrível. Se a gente olhar os dados do próprio material do Dr. Chig, a máquina introduz o caos. Os dispositivos de cobertura, sabe? Aquelas rodas de ferro ou borracha que vêm atrás fechando o sulco. Sim, claro. Elas são necessárias para cobrir a semente. Necessárias, mas elas causam cerca de 7% de perda por injúria mecânica. Elas esmagam, elas quebram as sementes. E não para aí. Os próprios dosadores causam mais 3 a 4% de dano. É uma fricção conhecida, eu admito. Peraí, mais de 10% do insumo sendo triturado pelas engrenagens que deveriam protegê-lo. Por isso que eu digo, a calibração é uma ilusão de controle, né? A verdadeira essência está em como você se adapta a essas falhas mecânicas do mundo real. Olha, você foca no dano, o que é um ponto válido. Mas vamos olhar para a evolução de como a engenharia tenta justamente anular essa variabilidade física. Pensa no mecanismo dosador, que é o coração da semeadora. Tá, vamos falar dos dosadores. Historicamente, a gente usava muito o disco perfurado horizontal, o disco alveolado, que é basicamente um molde mecânico, certo? É certo. Um disco de plástico com buracos. Um cortador de biscoitos. Isso, um cortador de biscoitos. Se a semente for 1 milímetro maior que o buraco, ela não entra.
da falha dupla. Se for menor, entram duas e aí nascem duas plantas competindo por luz e água até a morte. Esse sistema mecânico é refém da padronização da indústria. Mas aí a tecnologia pneumática entrou em cena. Ah, os sistemas a vácuo, ou pressão positiva. Exato. A engenharia elevou o jogo. O dosador pneumático não depende do formato exato da semente. O ar simplesmente suga e prende a semente no burrinho do disco, seja ela redonda, achatada, grande ou pequena. O vácuo segura uma, e só uma. É a prova de que a tecnologia de ar compensa a falta de uniformidade biológica, validando toda aquela precisão matemática que eu defendo. Eu vejo isso de uma maneira diferente. O sistema pneumático é genial, não vou negar. Mas o problema é o que acontece 1 milissegundo depois que o ar é cortado, sabe? Quando ela cai no sulco. Quando ela cai no tubo de queda. O vácuo não protege mais a semente ali. A máquina pode soltar a semente perfeitamente no topo, mas ela bate nas paredes do tubo, o famoso ricochete. Sim, o ricochete existe, mas a gravidade... Pela sua precisão matemática milimétrica do disco pneumático. Olha, é exatamente por causa dessa trepidação e desse ricochete que eu vou fazer uma analogia aqui. Pensa no dosador pneumático como um atirador de elite. A arma pode ser absolutamente perfeita, mas o vento, que no nosso caso são essas condições mecânicas e o solo, não pode ser ignorado. E é por isso que o cálculo de vitalidade se torna tão crucial. O cálculo de VT? Isso. A matemática não ignora o problema, ela o absorve. O Dr. Shig detalha isso de forma minuciosa. Vamos pegar aqueles dados exatos de um lote comercial. Pureza de 98%. Ou seja, 2 em 100 não são nem sementes. Exato, é terra, palha. Aí você multiplica pelo poder germinativo, que num laboratório bom bate, digamos, 85%. E, finalmente, a gente multiplica pela taxa de sobrevivência, que é para cobrir essas perdas de campo, projetada em uns 90%. E a conta final dá. Dá 74,97% de vitalidade, quase 75%. A matemática prevê a perda. Se a gente precisa de 50 mil plantas por hectare, o cálculo ajusta a meta para distribuir cerca de 66.700 sementes por hectare. A gente sobrepõe a falha do campo com o cálculo. Sinto muito, mas não me convence. Deixa eu te falar por quê. Por que não? É pura estatística aplicada, porque embutir essa taxa de sobrevivência de 90% no cálculo da vitalidade, isso é mascarar a imprevisibilidade mecânica. Você está dizendo que 10% de perda é normal. Isso inclui aquelas injúrias mecânicas brutais que eu citei de 7% nas rodas e 3% no dosador. É um fator de segurança, assim como na engenharia civil. Mas na agronomia, a matemática aqui é reativa, não preditiva. Ela simplesmente levanta as mãos e aceita que a máquina destrói uma parte caríssima do insumo do agricultor. Você não está dominando o campo, você está só comprando mais semente para compensar a carnificina que o seu atirador de elite causou. Carnificina é um exagero dramático, meu caro. A gente não constrói um prédio sem margem de erro. E se a gente já determinou que precisamos daquelas 66.700 sementes caindo no solo, a gente transita da quantidade para o tempo e espaço. O grande triunfo da operação metódica é manter a velocidade padrão de plantio. Ah, lá vamos nós falar de velocidade. A física da vazão exige respeito. O parâmetro ideal, e isso é muito frisado nas aulas, é de 5 km por hora, geralmente na terceira marcha reduzida a 1.700 RPM. Por quê? Porque se o disco girar rápido demais, o vácuo falha. Tá, 5 km por hora. Exato. Convertendo isso, dá 83,33 metros por minuto de deslocamento. Se a gente tem cerca de 6,67 sementes por metro linear e cada semente de milho pesa minúsculos 0,28 gramas, porque 100 sementes dão 28 gramas, a gente chega a um peso de 1,87 gramas de milho por metro. Tô acompanhando. Você quer chegar na vazão contínua. Sim. Multiplicando a velocidade pela massa, a gente obtém a vazão de QP, que é exatamente 156 gramas por minuto por cada linha.
A precisão de manter essa velocidade cravada em 5 por hora é o que garante que a semente certa caia no lugar certo. É, uma conta bonita. Fica linda no quadro negro da Unic. Mas qual é a viabilidade prática dessa constância? Nenhuma. Nenhuma. Os tratores modernos têm piloto automático, GPS. E daí? A velocidade de 5 km por hora sofre uma influência direta e implacável da topografia. A terra não é plana e lisa como asfalto. Se o trator passa num terreno um pouco mais arenoso ou úmido, os pneus de borracha vão patinar. A gente chama isso de patinagem. Sim, o escorregamento acontece, mas... E se patinar, qualquer oscilação destrói a relação de 5 por hora. O motor está a 1.700 rotações, mas a máquina reduziu fisicamente para 4 por hora. A vazão, o seu amado QP, de 156 gramas por minuto, ela desregula na hora. Se o dosador for ligado ao motor, sim. E o resultado disso? Você altera drasticamente o número de sementes por metro de sulco. De repente, caem 10 sementes amontoadas, arriscando toda a janela de produtividade daquela linha. Isso seria um desastre, eu concordo, se as máquinas não tivessem a inteligência de ter a roda motriz. Na maioria das semeadoras tratorizadas, o disco não é movido pelo motor do trator. Ele é movido por uma corrente ligada à roda da própria semeadora que está no chão. Se o trator patina e a velocidade cai, a catraca do dosador gira mais devagar também. O sistema mecânico protege a equação matemática de vazão proporcionalmente. E é isso que nos permite escalar essa conta para a logística da fazenda. Vejo por que você pensa assim. Você usa a roda motriz como salvadora da pátria. Mas para onde você vai escalar isso agora? Para o reabastecimento. Exatamente. Se o consumo é de 18,7 quilos por hectare, isso resulta em exatos 187 quilos por um talhão de 10 hectares. E olha como a teoria é elegante. Com um reservatório individual de 20 litros e sabendo que o peso volumétrico do milho é cerca de 830 gramas por litro, a gente sabe que cabem 16,6 quilos ali dentro. Calculando o peso do ar entre os grãos redondos. Isso. Então o agricultor divide o total pela capacidade e consegue prever cirurgicamente entre 11 e 12 reabastecimentos. Ele não precisa ficar adivinhando onde a máquina vai parar. Ele planeja a logística dos tratores de apoio, é o triunfo do cálculo de planejamento. Olha só. Eu sou o primeiro a aplaudir uma bela operação logística. Saber onde o trator vai parar para abastecer, poupar diesel, poupar tempo, é fantástico. Mas a gente precisa invocar aqui a regra de ouro do próprio material do Dr. Shig. O verdadeiro teste de realidade. A verificação no campo. A verificação, porque não importa quantas horas você gastou na teoria. Qual é o protocolo depois de calibrar a semeadora? Você tem que colocar ela para andar uns 50 metros no chão sujo, aí você para tudo, desce da cabine climatizada, ajoelha na poeira e começa a cavar o sulco com as mãos para contar a semente ali. Bom, para checar se a calibração foi implementada corretamente. Para checar o quanto a máquina e o campo distorceram a sua matemática. Porque se houver diferença entre aquelas 7 sementes por metro calculadas e o que os seus olhos estão vendo na terra, meu amigo, não tem discussão. Você tem que abrir a lateral da máquina, pegar uma chave de boca, sujar a mão de graxa e trucar a engrenagem motora, mudar o número de dentes da catraca ou ajustar o vácuo. Mas a troca de engrenagens já estava prevista na tabela da máquina. Sim, mas a necessidade constante de recalibração empírica prova exatamente o meu ponto central. A máquina de aço e o terreno sempre têm a palavra final. A matemática não manda no solo. Ela chora no campo e tenta se adaptar. Bom, eu acho que esse é um ponto de resumo excelente para as nossas posições. E, da minha perspectiva, eu continuo convicta de que esses cálculos de calibração, a vitalidade, o cálculo de população, a vazão milimétrica, eles são, sim, a estrutura indispensável. Eles protegem o produtor contra um fracasso sistemático e silencioso. E da minha perspectiva, eu mantenho que essa matemática toda só ganha vida de verdade quando ela tem a humildade de se curvar diante da fricção do mundo real. Das perdas brutais por injúria mecânica, da variabilidade insana de velocidade, da patinagem e do terreno.
Mas veja bem, eu acho que há um ponto de convergência muito claro entre nós aqui. Nós dois concordamos que a metodologia ensinada lá na Universidade de Cuiabá pelo Dr. Léo Adriano Chig é absolutamente brilhante por fornecer a base lógica. Sem dúvida. O material é inquestionável. Porque, sem esse planejamento numérico inicial que nós discutimos, a sua verificação no campo seria apenas um palpite cego. Você não saberia se as 5 sementes que você desenterrou são um sucesso ou um desastre. Exatamente. A teoria te dá o prumo. A gente precisa dessa régua inicial para poder auditar a máquina no campo. É como tentar afinar um violão sem saber qual nota você quer alcançar. É uma analogia perfeita. A busca pela semeadora perfeita, então, não é um domínio absoluto de nenhum dos lados. É um equilíbrio eterno, né? Exatamente. Ininterrupto entre o rigor do cálculo feito numa sala limpa, com ar-condicionado, e a poeira e as engrenagens sofrendo atrito lá no campo debaixo do sol. É uma negociação diária com a terra. Muito bem colocado. Então, nós vamos encerrar por aqui, deixando vocês com essa reflexão. Da próxima vez que vocês virem uma semeadora operando no horizonte, pensem que ela não está apenas jogando grãos na terra. Há toda uma ciência microscópica e matemática rodando em cada metro percorrido. E aí, de quem é a vitória final? Dos números ou do solo? Fica a cargo de vocês decidirem. Obrigado por acompanharem o debate de hoje e continuem questionando. Até a próxima!